Boa noite. Tudo bem, pessoal? Conforme combinado, né, para cumprir com a promessa que eu fiz justamente para das caixinhas de pergunta que eu fiz, uma das questões que me impuseram ali, que me propuseram ali, foi falar sobre como cobrar honorário sem medo, né, que eu já fiz uma live sobre isso, está aí no feed. A outra é a live de hoje, né, que é como gerar honorários recorrentes, né, porque a maior dificuldade... boa noite a todos que estão entrando aí. Eu estou iniciando aqui só para introduzir, né, a maior dificuldade que eu vejo dos advogados é gerar honorários recorrentes para manter o seu escritório, para manter a sua estrutura ou para manter a sua advocacia em si, mesmo que não tenha escritório, né? Eu já falei aqui sobre não ter escritório. Ter escritório não é uma condição que você tem que ter para ter sucesso, ter resultado na advocacia. E tem mais uma matéria, um tema ainda que falta, que é como fazer parcerias de sucesso. E hoje a gente vai falar então, né, para quem não me conhece, sou Michel Scosteg, atuo na advocacia aí há algum tempo, e o meu objetivo, depois de alcançar certo resultado, é destravar e ajudar outros advogados a destravar na advocacia e ter sucesso, o mínimo de sucesso possível, o mínimo de recurso possível, o mínimo de condições de advogar, que é aquilo que as faculdades não te ensinam. Então esse é o meu projeto por aqui, ajudar pessoas, a maior quantidade de pessoas. Eu sempre digo numa live, não importa a quantidade, se eu conseguir impactar uma pessoa, eu já me sinto muito feliz, porque essa é a minha missão de hoje. Então o tema de hoje é esse, como gerar honorários recorrentes, né? Eu converso com vários advogados, às vezes aqui para formar minha equipe, construir minha equipe, aumentar a equipe. Converso com outros advogados iniciantes, digamos assim, e que estão saindo da faculdade, que estão pegando a sua carteira da OAB e que não sabem o que fazer para montar o seu escritório. Sai com aquele pensamento da faculdade, normalmente de concurso público, aquele negócio de ter que trabalhar em algum escritório, ou CLT, ou enfim, independente de qual seja a forma, mas a dificuldade que eu mais vejo justamente é de gerar honorários recorrentes. Como eu faço, Michel, para gerar honorários recorrentes, para eu ter uma estabilidade razoável que seja na advocacia, já que estabilidade não existe? E aí eu digo para essa pessoa justamente isso: estabilidade afasta a prosperidade. Se você busca estabilidade na advocacia ou em qualquer outro lugar ou qualquer outra profissão, vai te afastar da prosperidade. Infelizmente, é uma verdade que eu identifiquei depois de muito tempo, né, trabalhando, enfim, em outros ramos, antes de eu realmente optar por ser advogado e advogar realmente. Então, as maiores dificuldades que o advogado tem é justamente gerar esses honorários recorrentes. Manter a sua advocacia, independente, como eu falei, independente de escritório, independente de qualquer coisa, manter a sua advocacia sadiamente, ou seja, ter recurso para se manter, para fazer mais captações, para publicar o seu conteúdo, enfim, e consequentemente trazer um resultado para o cliente. Mas nada disso vai funcionar, nada disso vai acontecer. Boa noite para todas as pessoas aí, boa noite, Jéssica aqui, lá vem mais uma live top, obrigado, Jéssica. A Renata aí, vizinho, sucesso sempre, boa live, obrigado. Valeu a galera que está entrando aí, tá? Max Telesca, grande mestre, fala mestre. Então vamos lá, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, ou alguma dúvida que de repente eu passei, vocês podem fazer por aqui que eu vou respondendo na medida que vem vindo aí, tá bom? Então vamos lá, como gerar honorários recorrentes? Algum tempo atrás, quando eu comecei com a advocacia, e não faz muito tempo isso, eu vinha pensando como que eu faço para poder me manter sem ter um valor recebendo fixo por mês, sem ter o valor, sem ter condições financeiras de manter talvez o padrão de vida que se tinha, ou melhorar o padrão de vida, e isso foi me colocando várias dúvidas na cabeça, tá? Várias dúvidas na cabeça. E aí eu sempre fui, eu sempre tive a tendência para o direito do trabalho, já desde cedo, né? Como eu falei para vocês aqui já outras vezes. E aí eu pensei numa forma de como é que eu vou fazer para gerar esses honorários recorrentes. Eu vou falar da minha experiência e vou falar depois das outras possibilidades. E aí eu tive a ideia, não criei, né? Na verdade na advocacia isso não é uma criação, mas eu dei o enfoque, né? E me especializei em advocacia preventiva trabalhista. Ou seja, uma advocacia onde uma advocacia ativa, uma advocacia proativa, onde tu não espera a demanda judicial, não espera o contencioso, não espera o cliente te chamar. Porque eu também vislumbrei nesse momento, lá no início,
de que se eu esperasse, tinha muita concorrência. Existiam muitos advogados de renome. E como eu comecei do zero, sem sobrenome, sem dinheiro, sem nada, do zero realmente, eu observei que eu precisava criar algo, né? Eu precisava desenvolver algo que eu pudesse me destacar. E aí eu fui aperfeiçoando isso, como eu aperfeiçoo até hoje. A gente nunca vai ser perfeito, você nunca pode esperar ser perfeito, porque você nunca vai ser. Então feito é melhor que perfeito. Você precisa criar o ambiente, criar as oportunidades, e as oportunidades com certeza vão te trazer esse resultado e te trazer esses honorários. Então, primeira dica e primeiro passo para você gerar honorários recorrentes, você tem que estar disposto. Primeira coisa, a gente precisa estar disposto. Disposto a quê? A advogar ativamente. Como assim, Michel? Você precisa ter o conhecimento de uma determinada matéria, né? Essa seria de preferência, você dominar uma matéria, criar algum produto ou alguma resolução de um problema daquele teu cliente que tu está visando, e aí independente da área, eu vou falar da área trabalhista, e oferecer isso. Ou seja, bater na porta, quebrar as objeções dos clientes, ir atrás daquilo que você quer, mostrar para ele que você pode, com o seu trabalho, trazer o resultado. Então, o que começa para gerar honorários recorrentes não é cliente, o cliente vem depois, não é a questão de honorários, vem depois, é você estar disposto a ser um advogado proativo. É você construir algo, algum produto, né, porque quando eu falo produto, aqui as pessoas às vezes me criticam, mas a advocacia é um produto, é uma prestação de serviço. Você é um vendedor, desculpa eu vou falar para você, se você escolheu a profissão de advogado, você tem que ser um advogado vendedor, senão não sobrevive. Viver só de indicações é importante. Você vai chegar num nível que talvez você viva somente de indicações. Hoje eu tenho muitas indicações, mas eu não fico esperando somente a indicação. Eu vou atrás, por quê? Porque eu tenho um produto para oferecer e sei que aquele produto tem um resultado. Então, a vontade de estar disposto, ter vontade de vencer na vida, ter vontade de ter faturamentos mensais recorrentes, ou seja, você poder pagar suas contas, você poder ter a sua advocacia sustentável e não precisar buscar a famosa e famigerada estabilidade, isso já é um grande passo, né? Então você construiu um produto, você estudou uma matéria. Ah, Michel, tem que fazer pós-graduação, eu estou fazendo a minha, está demorando para acabar. Não, eu não estou falando isso. Pós-graduação é importante, especializar é importante, mas você não precisa. Você pode estudar essa matéria e encontrar algo nessa matéria que você vai escolher, que eu escolhi a trabalhista, e ter um resultado para o cliente. E a minha foi a advocacia preventiva trabalhista. Hoje no meu site, nas minhas redes, do escritório principalmente, eu falo muito sobre advocacia preventiva trabalhista. E falo sobre advocacia preventiva civil também, porque a gente também faz. Então, eu vi a oportunidade ali, logo que eu comecei como reclamante, e vi a oportunidade das falhas que as empresas tinham de não medir esse passivo. E aí comecei a atuar com a advocacia preventiva, me intitulei, né, como escritório especializado em advocacia preventiva trabalhista. Mas por que eu me intitulei? Ah, foi um título que percebeu, botou na parede? Não, eu comecei a fazer e comecei a ver o resultado. Com o resultado eu disse, não, eu sei fazer isso, nós sabemos fazer isso e nós vamos fazer isso para o cliente. Então você tem que estar sempre ativo, é um advogado proativo, buscar oportunidades. Agora na pandemia tivemos diversas oportunidades, a gente teve outras lives aqui de colegas que eu tenho, de parceiros de trabalho, que deram várias dicas de como tu buscar um cliente. Então não pode ficar parado, estagnado e reclamar. Se você quer gerar honorários recorrentes, você tem que ir atrás. Todos os meses você precisa ir atrás, todos os dias você precisa ir atrás. Para quê? Para que chegue no final do mês você consiga pagar as suas contas. E isso é muito importante. Dinheiro, né? As pessoas às vezes têm receio de falar em dinheiro, receio de falar em riqueza, receio de falar isso, porque isso não... Não, dinheiro é importante, riqueza é importante, mas você não pode perder as suas seis. Então o primeiro passo é esse. Antes de falar sobre cliente, antes de falar sobre honorários, antes de falar qual é o trabalho, você precisa achar um ramo, te especializar naquilo, ou seja, te aprofundar. Eu vou falar aprofundar então para não confundir com especialização, né, que pode também ser feito, é óbvio, mas te especializar nisso, porque a especialização, a especialização essa que a gente faz, ou a pós-graduação, ela não vai te ensinar a criar algo para tu oferecer para o teu cliente. Ela vai te passar o quê? A teoria. A prática você vai enfrentar no dia a dia. A prática você vai pegar por aqui com pessoas que querem passar isso como eu. O que eu falo aqui é sempre aquilo que eu faço no meu dia a dia. É aquilo que eu passo. E para conseguir alcançar o nível que eu estou hoje,
tá? Que eu já acho, da onde eu saí, do zero aonde eu tô, eu já acho um nível bastante satisfatório e ainda pretendo e busco todos os dias alcançar algo mais, não entro na zona de conforto, porque eu aprendi um ditado que não basta, não deixe você sentir sede para procurar água. Então quando você está recebendo algo satisfatório, que você julgue, continue buscando, porque talvez lá na frente possa mudar a situação. Então você tem que fazer isso, estar disposto, vontade de vencer na vida, vontade de vencer na advocacia, e vencer na vida do zero. Ah, mas eu não tenho parente, eu não tenho amigo, eu não tenho... Não importa. Isso não importa. O que importa é você gerar resultado para outras pessoas. Gerar resultado para aquele cliente que você quer. Qual, Michel? Tributário? Eu vou dar exemplo depois de tributário, civil, contratos, trabalhista. Você tem como. Agora na pandemia eu citei várias vezes aqui que todos os comerciantes hoje precisavam de um advogado. Todos os comerciantes. Talvez ele não soubesse, mas você poderia lembrar. Né? Porque a maioria dos clientes que eu visito, eu vou falar isso mais na frente, eu visito eles não sabem que precisam do meu trabalho, e essa é a melhor venda, tá? Porque existe, né, 3 tipos. Existe aquele ali que já sabe que necessita do teu trabalho, enfim. Existe aquela faixa mediana que sabe, mas pois é, vou deixar para Deus, que protela. E existe aquele lá embaixo que nem conhece o seu trabalho. Então você tem que atacar essas 3 faixas. E aquela faixa, normalmente, a primeira é a que mais vai chorar preço para você e mais vai fazer, como se diz, vai pedir desconto, enfim, porque ele sabe que precisa, ele conhece, enfim, e ele começa a colocar preço no seu trabalho. E é isso que você tem que ter cuidado. Então, existem essas 3 faixas de clientes. E eu procuro abordar hoje, quando eu venho com indicação, a indicação simplesmente já conversou com o cliente e me indicou, então ele já sabe o que precisa. Eu procuro hoje buscar aquela classe de cliente, aquela faixa lá embaixo da pirâmide, aonde o cara não conhece, não sabe o que precisa, e eu demonstro para ele que vai ser necessário e vai ser útil para ele. Então é esse que eu procuro fazer. E aí eu entro no ponto 2 para gerar honorários recorrentes, além da vontade de vencer, além de tu estudar, te especializar em alguma coisa. Não dê bola para o primeiro não que você ouça. E quebrar as objeções dos seus clientes ou dos seus futuros clientes, nós vamos para o 2, que é para a captação de clientes. Nós, advogados, precisamos vender. Nós todos somos vendedores. Todos nós precisamos, de alguma forma, vender aquilo que a gente está fazendo. Ah, Michel, mas eu abri o escritório, está bem bonitinho e tal, mas não está entrando ninguém. E nem vai entrar. E nem vai entrar. Por quê? Porque hoje o mundo vem mudando, as coisas vêm mudando, e quem não está ciente disso vai ficar para trás. Vai ficar para trás. A advocacia também está se atualizando, a advocacia também está mudando. Aquelas grandes estruturas hoje, grandes bancas de advogados, elas já estão praticamente aí se alterando na questão física, né? Vai estar todo mundo praticamente aí descobrindo uma nova forma de trabalhar. E aí é o seu momento que você está iniciando. Esse é o seu momento, aonde você, através da tecnologia da informação, você pode se equiparar com um escritório maior. Você pode se equiparar com um escritório que está lá há muito tempo. Então, assim, tempo, sobrenome, tamanho do escritório não é mais desculpa. Não é mais desculpa. O que vai gerar essa tua captação do cliente? Quando você conseguir chegar até ele, tá? E ele vê que precisa do seu produto e que ele precisa do seu serviço. E aí você passa a ser indispensável para ele, né? Você pode se colocar nas mídias, você pode publicar material. Hoje a gente tem diversas ferramentas que a gente pode agregar para o cara te enxergar, né? Para o cara ver, bom, o Michel está fazendo um trabalho preventivo trabalhista. Ontem eu recebi uma ligação, uma indicação dos colegas, advogados, de uma empresa de consultoria. Eles organizam o departamento pessoal das empresas, parte de RH, e eles me ligaram. Dizendo, Michel, tu quer fazer essa parceria porque a gente já quer entregar o produto pronto. Ou seja, o produto pronto, que é a organização do RH, o departamento pessoal, que alguns falam sobre departamento pessoal, e medir com o teu trabalho preventivo qual é o risco que ele está tendo, né? E essa empresa de consultoria é consultoria de startups, né? De empresas de tecnologia e startups. Porque eles começam, foi isso que ela me relatou hoje, eles começam muito desorganizados, juridicamente. Por quê? Porque eles entendem da técnica, eles entendem da tecnologia, enfim, do ramo deles, mas isso eles não dão bola. Desde a constituição da empresa. Juntam lá 3, 4, fazem sociedade, depois começa a discussão, depois começa as contratações, aí começa a contratar PJ, e aí depois ele vai gerando um passivo automático sem saber, porque enquanto está crescendo, está tudo bem. E depois começa
a rodar a empresa e passados alguns poucos meses ou anos, começa a gerar o passivo trabalhista. Então o que aconteceu com essa indicação? Eles viram que a empresa tinha uma necessidade, tá? Que nem a empresa sabia, e acabou me ligando para fazer a parceria e para a gente oferecer isso conjuntamente com eles. Claro, eles na consultoria e eu na parte jurídica, isso não se mistura. Então o que é isso? Eu criei um produto, eu criei uma identidade. E a gente precisa criar, Michel, eu preciso ficar com essa identidade o resto da vida? Não. Eu criei a identidade da advocacia preventiva trabalhista, depois eu tenho aqui dentro do escritório a advocacia preventiva civil, contratos, tributário, eu sempre alinho com um parceiro, que também é um baita ramo, aqui se tiver algum tributarista aí pode me dizer. Então a gente precisa ter parceiros juntos para poder atender o cliente de uma forma completa e trazer o resultado. Não basta tu chegar lá e dar o preço, não basta chegar lá e tu chegar com um carro bonito ou com uma boa roupa, se você realmente não trouxer o resultado. É óbvio que a gente tenta se apresentar da melhor forma possível, porque também não basta apenas tu ser, você tem que parecer ser. Agora também não basta você parecer ser, você tem que ser. Uma não sobrevive sem a outra. Não adianta você chegar num baita carro, você chegar num baita terno e não trazer o resultado e não conseguir entregar o resultado para o cliente. Agora também não adianta você chegar lá mal arrumado, mal dormido, enfim, todo amassado, porque também o cara não vai acreditar em ti. A gente vive num mundo capitalista e um mundo de aparências. Infelizmente ou felizmente depende da posição que a pessoa enxerga. Agora, você precisa ter conteúdo, você precisa ter a resolução do problema dele, você tem que enfrentar a dor do cliente, você tem que atacar a dor do cliente. Quando você ataca a dor dele e você diz que vai tentar resolver ou que vai resolver com o seu produto, você começa a ter honorários recorrentes. Ou seja, você começa a fazer um trabalho que você vai fazendo recorrente, né? Ou seja, mensal. Pode ser por ato, pode ser por projeto. Eu tenho aqui clientes que eu faço um projeto. Eu preciso fazer um projeto aqui para a gente poder ver qual é o passivo, se eu estou pagando a mais, se eu estou pagando a menos. Vamos fazer um projeto. Normalmente esses clientes, quando começam pedindo um projeto, tamanho resultado que ele diz, ele fala assim, mas quanto é que a gente faz agora para ficar um mensal e você me acompanhar? O seu escritório, você me acompanhar mensalmente na parte trabalhista. E aí a gente passa a fazer um FII mensal. Então, para gerar honorários recorrentes, a gente não precisa ser gênio, a gente não precisa ser fora da curva, não precisa. O que você precisa é ter vontade, ser ativo, né? Ser proativo, ser um advogado que não é aquele que espera o receptivo, que espera a ação chegar. Você tem que ir para a rua, você tem que botar sua cara aqui na rede, você tem que construir algo, né? Estudar algo que você possa oferecer. Depois disso, você precisa captar seu cliente. Você precisa ir atrás daquele cliente cujo seu produto vai servir para ele. E às vezes ele não sabe, e muitas vezes ele não sabe que precisa. Eu muitas vezes já fui em reunião e o cara nem sabia que isso existia. O que existia? De fazer uma análise de documentos, e eu vou em empresas hoje, eu visito, pessoal, empresas grandes, com 14 mil funcionários, e o cara olha para mim e diz, nunca me ofereceram isso. Ou seja, ele tem jurídico interno, ele tem jurídico externo, ele tem um RH, ele tem uma contabilidade, né, que não se confunde, e ninguém faz uma análise da documentação das relações de trabalho dele. Então, esse exemplo de advocacia preventiva trabalhista, que é o meu carro-chefe hoje, é o nosso carro-chefe do escritório que gera honorários mensais. Tá? A quanto? Eu até falei aqui quanto? De R$ 1.500 a mais de R$ 8.000, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do trabalho. Né? Aí você faz um cálculo, Michel, mas eu não consigo cliente tão caro assim. Aí você faz o cálculo, não, você cobra R$ 1.500 então, por uma consultoria mensal, dependendo do tamanho da empresa. Aí tu faz vezes 20 clientes, você está faturando R$ 30.000. Onde é que eu encontro esses 20 clientes? Vai captar, vai buscar. Isso é ativo. Isso é você buscar. Você se relacionar com o maior número de pessoas, você falar com colegas que não são da área, você falar, né, porque às vezes da área vai ficar receoso, mas enfim, eu também já entrei em empresa que eles já tinham advogado trabalhista e eu faço só o preventivo e a empresa vai pagando os dois, não tem problema. Por quê? Porque aquele que está contratado para fazer o contencioso, nós também fazemos, mas aquele que está contratado para fazer o contencioso, ele não tem nem tempo, dependendo da empresa, para fazer o preventivo. Então, quando a gente consegue alinhar isso junto com esse advogado que já é da empresa, isso é uma quebra de objeção. Porque às vezes o cliente vem e diz, Michel, eu já tenho advogado trabalhista. Eu digo, mas o advogado trabalhista faz isso.
Ele às vezes levanta o telefone na hora e pergunta. Não faz. Muitos não fazem, a maioria não faz. Não, então eu vou querer fazer. Então, gente, assim, a prospecção e tu achar o teu cliente para verificar se o teu produto vai gerar um resultado para ele é condição indispensável. A gente precisa construir algo, por exemplo, imobiliária. Agora até eu assisti a live de um grande amigo meu aqui, que até estava aqui, o Leandro Fagundes, ele falando sobre imobiliária. Hoje vai ter na praia um boom de imobiliárias. Você já bateu lá na porta uma imobiliária que você conhece para oferecer, fazer os contratos, para cobrar um valor por contrato. Você já bateu lá naquele comércio que está com dificuldade. Eu coloquei aqui ontem, até nos meus stories aqui, eu participei de uma reunião representando alguns clientes, uma reunião com o prefeito aqui da cidade de Porto Alegre, sobre a abertura dos domingos e a extensão, né, para aumentar o horário de atendimento, né? Enfim, porque esse ramo foi muito afetado. E eu fui participar da reunião com meus clientes. Eu não fui contratado para isso, mas é a minha advocacia preventiva que está ali. Porque se eu ajudar ele a abrir no domingo, ele vai ter mais dinheiro. Ele tendo mais dinheiro, ele vai ter dinheiro para me pagar. Entendeu? Ele vai ter dinheiro para pagar os funcionários dele, ele vai ter dinheiro para sobreviver. Muitos não abrirão de volta. Então eu participei dessa reunião, eu fiz questionamentos ao prefeito, assim como todos os outros fizeram, né? Foi meu grande amigo Thiago Leite que me botou nesse grupo, que é o cara que está encabeçando isso, que da leiteria 639, estou até fazendo uma propaganda aqui para o Thiagão, porque é de qualidade, ele é parceiro, a gente tem que fazer isso. Então ele me botou no grupo, eu estou representando outros clientes meus nessas reuniões e surtiu efeito. Ou seja, hoje, ou ontem mesmo no final da tarde, o prefeito publicou um novo decreto estendendo para abrir nos domingos shoppings, restaurantes, bares, inclusive até salão de festa de condomínio. Ah, mas tu não acredita no coronavírus? Não, não é isso. Se tem todas as medidas de proteção dentro dos restaurantes, as pessoas estão indo para suas casas fazer reuniões em casas, festas aqui que a gente sabe que tem, e estão se contaminando muito mais. Então lá dentro do restaurante, com o distanciamento legal, o distanciamento que o decreto determina, com a proteção, com a máscara, com o álcool gel, ele vai estar muito mais protegido dentro do restaurante do que em casa ou do que na esquina. Se a gente for pela cidade, a gente vê pelas esquinas aí as pessoas vendendo cerveja, as pessoas tomando cerveja na esquina. Então é isso que eu quero dizer. Algumas cidades que eu visito aqui parece que nem existe coronavírus. Então é isso que eu digo. Eu participei da reunião, eu não tinha obrigação disso, mas a minha obrigação era com os meus clientes, a minha obrigação são com as pessoas que confiam no meu trabalho e que pagam os meus honorários recorrentes para eu fazer uma advocacia preventiva. E não era trabalhista, né? Uma advocacia de negociação. E eu gosto disso, eu faço isso porque eu gosto de fazer a diferença na vida dos meus clientes. Então a captação de clientes, tá, é feita exatamente como você pensa e não tem coragem. Já falei com outros parceiros aqui, bota a sua cara para ligar, bota a sua cara para fazer por captação, publique um conteúdo que você vai fazer diferença na vida desse cliente que você está prospectando, pessoa física ou jurídica, não importa, e vá à luta. Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui só para não ficar para trás, tá? Então aqui, valeu galera aqui, advogado não vive de fotossíntese, é isso aí, mas o termo ideal e mais light seria prospecção de clientes. É isso aí. O Furlaneto aqui, grande parceiro aí que nos assiste nas lives. A Jéssica, na área de preventivo trabalhista, colega, na primeira reunião da empresa é melhor apenas solicitar acesso para revisar contratos trabalhistas? É isso aí, e apresentar o benefício e achar algum furo, deixar a estruturação de compliance em outra reunião após o primeiro trabalho. É isso aí, Jéssica, tu pode fazer tudo na primeira reunião, tu pode oferecer tudo, eu ofereço tudo na primeira reunião. Monta uma proposta, monta lá o que você vai fazer. Eu já passei por aqui, se não me engano, nas minhas lives por aqui, eu já passei o passo a passo do que eu faço. Isso aí eu não tenho problema nenhum de dividir, nenhum problema de dividir isso com vocês. Eu já fiz isso aqui. Então você pode colocar na proposta o que você vai fazer. Atendimento, linha direta com RH, compliance trabalhista. Se você não sabe, é só buscar na internet, é só buscar, tem um livro que eu já indiquei aqui, que nem está aqui comigo agora, um livro sobre compliance trabalhista, você busca lá, tem a prática toda nesse livro, um livro muito bom. Tá? Você pode fazer a análise dos contratos de trabalho para ver se estão de acordo com a convenção coletiva. Você pode oferecer para esse cliente, que eu estou fazendo para um cliente de Novo Hamburgo, eu não vou citar o nome aqui, mas ele me contratou para fazer um acordo coletivo entre a empresa dele, que tem 300 funcionários, com o sindicato. Tá? Ou seja, ele está com uma dificuldade num determinado setor, ou em determinados setores, e nós precisamos adequar a vida dele junto com o sindicato. Ah, Michel, mas para que tu quer sindicato? Para que tu chama? Porque a chancela do sindicato, nós não somos inimigos dos sindicatos.
Nós empresários, e eu, advogado de empresário, não sou inimigo. Eu me aproximo de todos, porque tendo eles do nosso lado, eles estarão fazendo o papel deles, que é o papel de intervir pelo trabalhador, e estarão também nos auxiliando a resolver aquilo para evitar demissões. Evitar demissões, evitar que as pessoas não contribuam com o sindicato, sendo obrigatório ou não, e isso depende do entendimento. Então você precisa estar do lado do cliente. Então, Jéssica, apresenta o benefício de analisar documento. Se ele disser para você que ele não tem dinheiro, isso é custo, você pode fazer no risco. Eu já ensinei aqui, faz no risco. Pega a documentação, analisa com PPRA e PCMSO, quem é da área trabalhista. Eu falei em gerar horários aqui, a live é geral, mas eu vou falar da minha experiência, que é aquilo que eu entendo. E depois eu vou pincelar algumas áreas aqui que eu vejo a oportunidade, tá? Então, assim, essa oportunidade que eu fiz com o prefeito lá é uma oportunidade. Você podia ter falado com os restaurantes, ter ido numa associação de bares e restaurantes, ter ido e oferecido ajuda, gratuita que seja, para poder você resolver. Depois que você tem essa relação, você começa a mostrar o resultado do seu trabalho, né? Eu já falei aqui, Jéssica, também, já que me fizesse essa pergunta, que eu fiz uma vez com um cliente, hoje ele é meu cliente fixo mensal, que ele não queria pagar. Michel, eu não quero gastar com isso, eu não quero ter essa despesa. Eu digo, tá, então, como eu vi que era o ramo dele, eu tinha quase que certeza que existia passivo e que existia algo que pudesse fazer para ele reduzir aquele custo dele, que o problema dele era a folha de pagamento. Eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou te fazer no risco. E eu fiz no risco, descobri um valor significativo e cobrei o percentual. Depois ele quis fechar mensal, quis reduzir um pouco, a gente negociou. Mas o que eu estou dizendo isso para você? Você precisa levar a informação para ele. Você precisa dizer para ele que ele precisa do seu trabalho. E se você, quem não é visto não é lembrado. E se você não se mostrar, se você não bater na porta, se você não se comunicar com as pessoas, né? Tem um grande amigo meu que fala muito sobre comunicação aqui para mudar a vida. E comunicação é tudo, que é o nosso querido amigo Ronaldo Laux. Se você não se comunicar, se você não colocar para o universo aquilo que você faz, você não vai ter cliente, você não vai ter nem amigo, você não vai ter nem parceiro de trabalho. E aí você, na próxima live, vai ser como fazer parcerias de sucesso, você vai, em contrapartida, remunerar os seus parceiros. Ah, Michel, mas isso aí, tu vê, eu vou ter que pagar. Vai ter que pagar, vai ter que remunerar. Porque as pessoas são movidas por relações e movidas também, principalmente, por dinheiro. Então, nada mais justo que você remunerar o parceiro que te indicou, o amigo que te indicou, não tem problema nenhum. A pessoa às vezes fica com vergonha, ah, pois é, mas eu não fiz isso para isso. Cara, tá aqui, é teu. Se não fosse essa indicação, eu não teria. Então, é uma venda com uma comissão para quem te indicou. Não tem problema nenhum, eu não vejo nenhuma proibição nisso no Estatuto da OAB, eu não vejo nenhuma... Não vejo. É apenas a estratégia da tua empresa, porque o teu escritório, a tua advocacia é a tua empresa. E gerar honorários recorrentes mensais é a vida, é a nossa vida. Porque tu precisa sustentar o dia a dia. Michel, eu tenho um monte de ação plantada. Eu também tenho. Mas semana passada eu recebi um alvará, muito bom por sinal, mas de 2013. Tá, e de 2013 até agora, o que eu ia fazer se eu não tivesse criado, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse buscado meus clientes? Estaria passando fome. Estaria passando fome, talvez eu não estivesse nem falando aqui com você. Estaria em outro ramo, estaria no ramo, enfim, qualquer outro ramo, que não tem problema nenhum. Mas se eu optei por fazer advocacia, eu vou exercer a advocacia. Se você quer fazer concurso, fique à vontade. Agora, volto a dizer, estabilidade afasta a tua prosperidade. Tá? Amanhã tenho minha primeira reunião nesse enfoque, Michel. Já atendo a empresa em trabalhista mais judicial, agora colocando tuas dicas em prática. Pô, Jéssica, que bacana. Acabou, posso até desligar minha live. Já mudei a estratégia, não digo a vida, a estratégia de alguém. Muito obrigado por estar sempre presente nas lives, que bom. Que bom. E sabe que isso aí, muitas pessoas têm vontade de perguntar, muitas pessoas têm vontade, e algumas pessoas até que eu conheço não perguntam porque tem vergonha. A vergonha já começa aqui, tá? Ela não vai nem lá no cliente, ela começa aqui, porque não vou perguntar, tu vê, eu sou advogado, ele também é. Não, gente, eu tô aqui para ajudar. A gente está aqui para resolver um problema junto. E eu podia guardar isso para mim e ficar cada vez captando mais clientes, mas tá tudo bem, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Jéssica, vai lá e arrebenta. Vai lá e arrebenta, chega lá e oferece teu trabalho. Olha, eu posso reduzir a tua folha de pagamento dentro da legislação. Tu não está mentindo. Por quê? Porque se ele estiver pagando essa salubridade para alguém que não precisa mais, se ele estiver pagando uma hora extra que você pode colocar no banco de horas, se ele estiver pagando um prêmio por dentro que está tendo reflexo de partir da reforma trabalhista, o prêmio, ou o prêmio por produção, ou dependendo qual é o prêmio que ele está pagando, ou até mesmo ajuda de custo, não tem mais integração nas verbas. Não tem mais reflexo nas verbas salariais. E tem empresário que não sabe e fica rodando a folha no automático na sua contabilidade. Só aí tu já deu um ganho para ele.
Eu sempre conto aqui os casos que eu faço. Eu reduzi 25 mil reais da folha de pagamento de um mercado aí do interior, do litoral, 25 mil reais por mês, que ele estava pagando insalubridade para quem não precisava mais. E a gente sabe, né, quem é da área trabalhista, e quem não é, eu estou dizendo que a insalubridade é um adicional, não é direito adquirido. Se está exposto o funcionário aos agentes insalubres, ele tem direito, senão não. Ah, Michel, mas aí eu tirei a insalubridade, o pessoal desmotivou. Cara, existem outras formas de tu criar outros mecanismos que tu possa pagar um prêmio por assiduidade, um prêmio por produção, não comissão é salário, mas um prêmio por ele não se atrasar, que você pode manter ele focado, mas não tem reflexo nas verbas, e aí você consequentemente reduz a sua folha de pagamento. Com 10 funcionários, com 8 funcionários não faz diferença, mas eu tenho uma empresa hoje, uma das empresas que eu tenho hoje, tem 50 funcionários, faz uma baita diferença isso, se tu for ver na folha de pagamento. A advocacia no êxito hoje é a advocacia da esperança, devido à insegurança jurídica, demora ao custo da justiça. É isso aí, Fulaneto aqui que matou a jogada. Nosso judiciário, para não dizer coisa pior, nosso judiciário está falido. Nosso judiciário não é falido, né? Porque o Estado, né? Mas o nosso judiciário hoje ele está em desuso. Teve até uns termos que eu fiz uma outra live aqui sobre o judiciário e alguns professores, mestres que foram meus professores na faculdade comentaram aqui. Ele é uma ficção. O judiciário hoje é uma ficção, né? Tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe. Então, o consultivo, o preventivo, que eu gosto de falar preventivo, eu sei que é consultivo, o preventivo, hoje, em qualquer que seja a área, ele é muito mais, na minha concepção, muito mais vantajoso. E os processos indenizatórios e processos que tu possa ter, é o plus que tu vai receber. Por exemplo, tu precisa manter, né, fazer um cálculo e ver quanto é que tu precisa para sobreviver mensal. É isso. Para tu apostar na tua advocacia. Mas não pega o dinheiro, quando no primeiro mês peguei 20 mil, peguei 10 mil e sai gastando. Programa os teus próximos meses. Você tem que sempre ter uns 6 meses de capital para frente para pagar as tuas contas, o telefone, a gasolina, né? Se você não tem escritório. Você tem que ter isso. E para ter isso, você tem que ter honorários recorrentes. E para ter honorários recorrentes, você tem que passar por isso. Você tem que estar disposto, você tem que ter coragem. Você tem que botar a cara a tapa. Você tem que ter, ser arrojado, né? Bater na porta da imobiliária. Bater na porta do boteco, bater na porta... Boteco, né? Em geral tá na moda, boteco, qualquer que seja o bar. Bater na porta do restaurante, bater na porta... Sempre tem alguém precisando de uma ajuda, principalmente nesse momento. Então hoje, não dá para contar na mão aqui nessa pandemia em quantas pessoas eu ajudei. Em quantas pessoas eu cheguei até elas para poder aliviar aquilo que estava de pesado nas costas. Hoje eu fiz mais um acordo de um cliente nosso aqui, que eu reduzi do acordo dele, deixa eu só fazer um cálculo aqui, da dívida dele menos isso aqui, menos isso aqui, eu economizei para ele hoje 121 mil reais num acordo que eu fiz, uma negociação complexa, uma negociação que passou por vários dias negociando, 121 mil reais, para uma empresa que é uma pequena empresa, 121 mil reais é muito dinheiro, é quase 3 folhas de pagamento dele. Principalmente agora que ele está com menos funcionários, porque também é do ramo de bar e restaurante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam, eu poderia ter ajuizado a ação, poderia ter cobrado, até foi uma estratégia no início, porque não estava se aceitando, e daqui a pouco a gente começou a entrar numa negociação, porque o judiciário vai demorar 10 anos. Ah, Michel, mas tu cobrou um valor inicial, mas esse valor inicial que se cobra e que as pessoas hoje querem pagar, não vai sustentar o processo até o final. E aí eu entro, aí Michel, não teve jeito, eu tive que judicializar. Então você pode criar uma outra forma de honorários recorrentes. Você pode criar uma forma de parcela mensal. Ah, como assim? De manutenção mensal do processo. R$ 49,90, R$ 59,90. Para quê? Mas é pouco. É pouco dependendo da quantidade. Para você pelo menos manter aquele processo, o deslocamento, as cópias. Cara, as cópias normalmente a gente cobra do cliente, mas enfim, você pode ter uma parcela mensal, um FII mensal baixo, porém frequente durante todo o processo. Você com certeza já não vai ficar no vermelho total. Você vai ter isso. Ah, Michel, mas eu tenho 100 processos. Cobra em cima dos 100 processos. Então vamos lá, R$ 59,90 vezes 100, só que você vai ter 6 mil reais por mês. 6 mil é pouco? Depende. Para mim é muito. 6 mil reais para mim é muito. Então você recebe 6 mil reais todo mês. Ou seja, você não está com um cliente fixo, mas você tem os processos em andamento no judiciário que ele vai te pagando mensalmente a manutenção. E pasmem, pessoas, quando os clientes pagam mensalmente, você tem que dar o retorno, ou seja, você tem que dar um relatório para ele mensal do processo dele, que é o que falta na maioria dos advogados. Sabe qual é um dos nossos diferenciais aqui? Todos os nossos clientes recebem o relatório dos processos, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica, não importa. Todos os clientes recebem o relatório mensal dos seus processos, ou seja,
todos eles estão informados do como está o seu processo. Às vezes ligam, Michel, não entendi esse termo. Ok, eu oriento sempre a equipe a colocar uma forma cada vez mais clara, sem termos tão técnicos, para que o leigo, né, que é o nosso cliente, muitas vezes é leigo naquele assunto, e até porque ele tem que ser mesmo, ele tem que focar no negócio dele, e deixa que a gente cuida da parte jurídica, ele tem que entender como é que está o processo dele. Né? Então, honorários recorrentes é estar presente. Se você não tem essa intenção, se você não tem essa proatividade, se você não tem essa vontade de vencer, e se você desanima no primeiro não faça. Eu aconselho a não fazer, porque você vai se frustrar. E também você tem que aprender que frustrações existem na vida. Né? Eu estou aprendendo a ensinar isso para o meu filho, né? Vai fazer 4 anos, e eu explico para ele que muitas vezes ele vai se frustrar. E a frustração faz parte. Ele precisa dar a volta por cima e seguir o caminho, ou por outro lado, ou tentar novamente, ou fazer de outra forma. Então, o que eu quero dizer para vocês, já passei 2 passos aqui, de como gerar honorários recorrentes. Vou dar algumas dicas aqui, tá, de outra área. Tributário. Tributário, eu conheço vários tributaristas, eu conheço alguns tributaristas que ganham muito dinheiro. Por quê? A tese, sim, mas tem caras que fazem mais do que isso. Tem caras que, além de tese, fazem uma revisão fiscal na vida da empresa. Tem cara que cobra um fixo mensal para fazer essa revisão e mais um extra no sucesso se ele conseguir buscar algum tributo pago a maior, algum tributo que ele deixou de pagar, ou evitar que seja não pago algum tributo. Então, tributário é uma área, só não é a minha, mas é uma área que... Civil, em geral, contratos, analisar contratos de locação no momento de pandemia, analisar contratos entre partes, ou analisar contratos de fornecedores. Hoje a gente tem que trocar um pouco essa cultura, e isso cabe a nós advogados que estamos atuando, e eu faço isso todos os dias. Eles, na verdade, você tem que trocar, cara, essa cultura de que advogado só vem para atrapalhar, que advogado só vem para ganhar dinheiro, e que advogado só vem para, como é que se diz? Só vou chamar o advogado quando eu preciso. Não, o advogado ele precisa estar do teu lado, o advogado precisa estar do lado do empresário. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo empresário que tem sucesso, todo empresário, e qualquer que seja o empresário nos Estados Unidos, a cultura é outra. Ele não dá um passo sem falar com o advogado dele. E como é que ele remunera esse advogado? FII mensal, ele paga uns honorários para o cara ficar à disposição dele para quando agendar as reuniões. Eu já contei por aqui também que um dos meus primeiros clientes que me alavancaram na vida foi um chinês. Foi um grupo chinês que veio para o Brasil e eu fui indicado aqui sem nenhuma experiência, sem nenhuma expertise, sem nenhum nome famoso, sem nenhuma destaque que seja. Eu me destaquei apenas pela minha força de vontade. E ele veio, e qualquer coisa que ele fosse fazer no Brasil, eu era o advogado para a gente analisar documento, para fazer a internalização do valor. Então, assim, ó, a cultura deles, tanto o norte-americano quanto a cultura oriental, é assim, porque eu também já atendi uma empresa japonesa aqui no Brasil. Então eu já atendi chinês, e o chinês eu atendo ainda, e já atendi japonês. E eles têm essa mania de sentar na mesa com o advogado para fazer uma estratégia para audiência, para fazer uma estratégia de manutenção de preventivo. Eles têm essa cultura, a cultura de fazer pelo certo. E aqui no Brasil é um pouco mais complicado. Eu entendo os advogados que, Michel, bato, ele não me dá espaço. Continua batendo, continua fazendo. Uma hora tu vai conseguir e uma hora tu vai dar o resultado, e esse resultado vai servir para todos os outros cases, que é o que eu faço hoje. Tá? Então vamos lá. Gerar horários recorrentes. Funciona muito bem comigo, assim como eu falo para vocês, com a advocacia preventiva trabalhista. Funciona muito bem comigo. Muito bem. Michel, não sou do ramo trabalhista, mas quero fazer. Bom, estou te falando como é que tem que fazer. Acabei de dizer para a Jéssica aqui o que ela tem que fazer. Então, primeiro, tem que estar disposto, ter força de vontade e tem que ir atrás, tem que captar, tem que fazer contato, tem que ligar para toda a tua agenda, tem que estar presente, tem que ir nos eventos. Ah, mas agora tem pandemia, mas antes não tinha desculpa. Agora tem pandemia, vá para o evento online, faça lives, mostre o seu resultado, mostre aquilo que você faz e com certeza, uma hora ou outra, alguém vai te contratar se você tem um resultado positivo. 2, vamos captar cliente? Vamos captar cliente. Manda e-mail, pega uma lista, pega um sistema que vai te mostrar os contatos, faça a captação ativa. Ah, mas a OAB não permite, a OAB... Cara, ela não vai pagar os teus boletos. Ela não vai pagar, inclusive, o próprio boleto que ela emite. E eu não estou aqui dizendo que a OAB não é importante. É muito importante e eu sou, óbvio, faço parte dessa categoria e estou registrado. Mas ela não vai pagar as tuas contas.
Então você vai fazer uma captação, porque você não está fazendo uma concorrência desleal. Não, você está querendo levar um resultado para alguém e a contrapartida ele vai ter que te pagar. Agora, importante também, um detalhe que eu sempre falo aqui, não tente ganhar o dinheiro do cliente apenas. Se você quer honorários recorrentes, você vai ter que enfrentar ele todos os meses. Então não adianta você só querer tirar o dinheiro dele. Você precisa ganhar dinheiro com ele. Você precisa oferecer algo que ele ganhe dinheiro também e em contrapartida te pague. Né? Esse cliente que a gente pegou semana passada, um dos clientes que eu fechei 2 ou 3 contratos semana passada, ele falou para mim, eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso reduzir meu passivo, Michel. E eu preciso fazer isso. Eu digo, beleza, então eu vou reduzir teu passivo, eu vou reduzir tua folha de pagamento, porque ele está pagando hora extra lá para um determinado caso que a gente vai fazer, vai transformar isso talvez em trabalhador externo, não sei ainda, a gente está fazendo um projeto, e ele vai deixar de pagar hora extra. Mas aí estamos chamando, eu não quero deixar os caras sem receber, então tu vai fazer um prêmio por assiduidade. E esse prêmio por assiduidade, ou prêmio por produção, ou por algumas condições, mas você tem que deixar isso claro para depois não ter problema no seu trabalho, você vai lançar sem os reflexos, então você vai ter automaticamente uma redução na folha de pagamento. E ele, pô, que legal, mas eu já sofri uma notificação do Ministério do Trabalho e tal, vamos resolver. Eu vou chamar o Ministério do Trabalho, eu vou chamar o sindicato, nós vamos fazer um acordo coletivo de vocês, que vocês têm 300 funcionários, para evitar a demissão. Então tem toda uma argumentação que tu usa junto ao sindicato, que hoje, né, no atual momento, é quase que obrigado. Só não pode ir para a convenção coletiva ou para o acordo coletivo, essa é uma coisa que seja ilegal, que esteja fora da lei. Não pode. Mas hoje, como os sindicatos gostam de falar muito de que o legislado hoje o acordado é acima do legislado, é o momento de fazer acordo coletivo. Eu já fiz isso para outras redes de supermercados que a gente atende. Essa é a nossa expertise, é trazer um resultado positivo. Tem um outro cliente nosso aqui, só para dizer para vocês, eu tenho um parceiro aqui da questão tributária, e eu fui lá e disse, tá aqui, esse amigo aqui é do tributário, ele tem uma oportunidade para vocês. Eu estou sempre pensando no meu cliente. Eu vou dizer para vocês, eu ligo toda semana, ou durante uns 15 dias eu ligo para todos os clientes, eu visito todos os clientes, eu tento fazer o máximo, até porque eu sou só um. Mas nós temos uma equipe que a gente consegue dar o atendimento. A linha, o canal com o RH é direto. A pessoa liga e já é atendida na hora, já tem um parecer em 12 horas, já tem um parecer em 6 horas, dependendo da demanda. Então assim, não há desculpa. A desculpa está aqui dentro, quando você trava na hora de oferecer, quando você não confia no seu próprio trabalho. É isso que te trava. O que te trava não é o cliente, a objeção, o que te trava é você mesmo. É você mesmo achar e ficar com vergonha de oferecer. Eu tenho um grande parceiro aqui que esse tempo participou de uma live comigo e ele disse, Michel, eu trabalhei de corretor e vendi lá imóveis e tinha esquecido isso quando eu fui para a advocacia, que é importante fazer as ligações. E aí ele tinha um pai do amigo dele que era dono de uma empresa e ele estava com vergonha de ligar para o pai da amiga dele, pai do amigo dele. Cara, se tu já tem um amigo, o pai tá ali, já faz o teste. Melhor se tu tem vergonha, se tu acha que tu vai passar vergonha, é melhor tu já ligar para esse cara que tu conhece do que para um estranho. Eu, na verdade, acho. E tu tem muito mais probabilidade de conquistar esse cliente. E ele também é na mesma área que eu. Ele veio aqui, a gente conversou, meio que fez uma mentoria, a gente fez uma live junto, e ele é meu parceiro de trabalho. Ele é meu parceiro de trabalho. Entendeu? E ele é supostamente meu concorrente, porque ele trabalha com advocacia preventiva. Ele trabalha com redução de passivo, ele trabalha com tudo isso, com compliance. Mas eu não vejo ele como concorrente, eu vejo ele como colega e como parceiro de trabalho. Talvez numa grande demanda, numa outra demanda, a gente vai juntar, a gente já estava até conversando sobre isso, uma grande empresa, a gente vai juntar o trabalho e fazer uma fusão naquele propósito. As pessoas são muito egoístas, são muito melindrosas. Não, eu não vou fazer porque, o que vão pensar? Tchê, você precisa colocar dinheiro para dentro. Às vezes é difícil ouvir isso, mas você precisa colocar dinheiro para dentro de casa, dinheiro para dentro do escritório, dinheiro para dentro da sua advocacia. E eu falo dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, se não tem esposa, você precisa viver bem. Viver bem não é ruim. Até porque viver bem não pode ser ruim. É ruim para quem não quer. É ruim para quem fala mal de você. E quem fala mal de você, que está fazendo isso, como eu já tenho várias críticas aqui, e eu estou um pouco me lixando, é aquele que não está fazendo. Porque aquele que está fazendo não fala. Aquele que está fazendo não te julga. Porque ele sabe, deve ter um monte de gente me julgando agora para eu estar falando isso. Estou nem aí. O que importa é a minha conta bancária, junto com os meus princípios, que eu jamais esqueço. Entende? Então, todo mundo fala, o que tu tem medo, Michel? Chegou nesse estágio da tua vida e tal, não é um estágio que não é nem um 10º que eu quero chegar, mas é um estágio que eu tenho hoje um conforto dentro da advocacia, mas esse conforto não me bloqueia. Nossa, a Jéssica botou, essa sou eu, tu é eu, tu falou, tu é eu da vergonha que tu tem de ligar, é isso, Jéssica?
Mas assim, ó, eu tenho hoje um conforto dentro do meu padrão de vida, porque eu construí isso. E construí isso como eu faço até hoje. Gastando sola de sapato, gastando horas e horas de telefonemas, horas e horas de contatos que eu faço aqui. E eu tô aqui justamente nesse projeto, agora às 22h05, tá? Já passou tudo isso. Às 22h05, ajudando as pessoas a destravarem para a advocacia. Eu estou aqui me dispondo a fazer isso. E aí volto a dizer, Jéssica, se eu fiz diferença só para ti hoje ou nas outras lives, eu já estou feliz. Eu só quero que vocês tenham a visão de uma prosperidade que é possível alcançar. E eu sou o exemplo disso. Eu vim do absoluto zero e às vezes é difícil a gente se reconhecer. Eu fui me dar conta disso quando eu tinha 32 anos. 32 anos, hoje eu tenho 40. Tá? Hoje eu tenho 40, não tenho vergonha de dizer, eu tenho 40. Então eu preciso, eu tive uma evolução na minha vida que foi do absoluto zero e foi batendo de porta em porta, telefone em telefone. Tá? Hoje, tu sabe, a gente vê aqui receber várias ligações de cartão de crédito, de telefone, de telefonia. Se não fosse efetiva a ligação, eles não estariam fazendo. Aí tu fala assim, que saco, eu recebi 10 ligações da Oi, e eles continuam ligando. E não é da cobrança que eu estou falando, é da nova venda, é do novo plano, é de algo que vai mudar a tua vida. Mesmo que você ache um saco, mas ele está te oferecendo uma oportunidade. E eu ouço. Eu tenho o maior respeito por essas pessoas, porque eu ouço a oportunidade. Esse dia me ligou o cara da Claro, que fazia muito tempo que eu não fazia, meus planos são anuais, o plano corporativo, e o cara disse, tem uma boa aqui para ti, tem um desconto no aparelho, qual aparelho que tu quer? Eu quero X aparelho novo, tá aqui, tô com o aparelho, e eu tenho um desconto aqui e a tua conta vai baixar, manda ver. Tu entende? Então assim, ó, as pessoas que realmente querem crescer, ou os empresários que realmente pensam no seu negócio, e realmente, e você tem que despertar isso neles, se é o seu cliente empresário, ele vai te ouvir para uma oportunidade. Você pode ter certeza e ele vai te respeitar, mas tem um porém nisso tudo. Antes de eu falar do último ponto aqui, tem um porém, você tem que se respeitar primeiro. Você tem que acreditar no seu trabalho. E não pensa que, Jéssica, excelente live, como sempre, o Forlaneto. Obrigado, cara, valeu, tamo junto. Ajudando mesmo, gratidão novamente. Não precisa ter, gratidão é importante pro universo, mas não precisa me agradecer. Eu faço isso realmente de coração, e se tu conseguir esse cliente amanhã, me manda um WhatsApp ou me manda um direct por aqui, para eu ficar muito feliz com a tua conquista, e tenho certeza que se tu abordar da forma certa, abordar do jeito certo e mostrar que tu pode trazer um resultado para ele, ele vai te contratar, tá bom? Então, essa é a minha missão, esse é o meu trabalho. Né? Além de atuar preventivamente, trazer vantagem para os meus clientes, eu quero trazer vantagem para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão aqui. E isso é de coração, tá bom? Vamos lá então, para o último ponto, que eu sempre gosto de falar, que eu já falei aqui, porque eu já misturei tudo aqui, eu não me organizo muito, eu boto os tópicos aqui e não me organizo muito, tá? As pessoas, os clientes, eles não estão procurando conteúdo. Isso tem na internet. Isso está cheio na internet. O conteúdo é o que mais tem. Eles estão procurando resultado. Michel, mas para chegar nele eu preciso publicar um conteúdo, ok? Mas do seu conteúdo você já tem que mostrar um resultado. E esse resultado é o que ele quer enxergar. Eles querem resultados práticos, eles querem resultados, eles não querem ouvir uma técnica, qual é o recurso, qual é a peça. Eles querem ouvir que você, que nem diz o meu amigo Leandro, que você vai resolver o problema dele. Entendeu? E isso é uma das partes mais importantes dos honorários recorrentes, porque quando ele enxerga isso, quando ele enxerga o valor daquilo que tu faz, quando tu oferece isso, quando tu traz uma vantagem para ele que diz que vai reduzir o passivo ou que tu vai reduzir a folha de pagamento, ele vai pagar para ver. Ele vai pagar para ver. A não ser que seja louco. Ele vai pagar para ver. E aí, volto a dizer, não precisa você ter a perfeição do trabalho. Você vai aperfeiçoando até hoje, que não faz muito tempo que eu comecei com esse trabalho, né, com esse advocacia preventiva trabalhista, até hoje eu aperfeiçoo o meu método e o meu processo, o processo de fazer advocacia preventiva. Hoje a gente tem um manual. Então qualquer advogado que começa aqui a trabalhar conosco, na parceria, o associado que começa aqui conosco, e de fato é um associado, porque ele come no prato junto comigo, que nem eu sempre falo, ele tem que, a primeira coisa que ele ouve aqui é o seguinte, ó, é proatividade, ok? Pois é, eu trabalhei muito tempo no contencioso e tal. Quer mudar? Pois é, eu tô mais... Não serve. Aqui o cara tem que entrar aqui ao horário que for, que ele quiser entrar, e tem que entregar. Tem que entregar o quê? Proatividade. Ele tem que estar atrás, ele tem que estar buscando oportunidade, ele tem que trazer resultado para o cliente.
Ficar para trás e ter alguns erros, alguns equívocos é normal. Mas o terceiro ponto importante é isso, você ter ciência disso. As pessoas buscam resultados. Elas não buscam carro importado, não buscam terno caro, não buscam isso. E nem roupa, elas buscam resultados. Agora, volto a dizer, você tem que estar bem apresentável também. Né? Porque você é seu cartão de visita. Na advocacia nós somos nosso cartão de visita. Não adianta você ter um site bonito, se você não tem uma boa apresentação. E eu não falo aqui de beleza, até porque também, né, não posso falar muito de beleza, mas a gente precisa estar bem apresentado. Agora, ele precisa ver seu resultado. Ele precisa ver que tu vai trazer um resultado para ele. E quando você for fazer essa reunião, para a Jéssica que está falando, que fez as perguntas, que foi o que mais manifestou aí, Jéssica, você tem que... Às vezes ele não sabe que precisa disso. Você que tem que ter os gatilhos mentais para despertar nele que precisa do seu trabalho. E aí, às vezes, tu não precisa falar muito, é só tu mostrar os cases. E você pode contar um case de uma outra pessoa. Você pode usar eu como exemplo aí, um case, não precisa falar meu nome, mas conta um case, né? Do que a advocacia pode impactar. Porque ele não vai perguntar, você já fez, tu vai contar para ele o que pode acontecer, a redução de folha, o enquadramento dentro da convenção coletiva do contrato de trabalho. Essas pessoas que me ligaram ontem, dessas startups, que eles atendem startups, me disseram que uma delas tem 30 e poucos funcionários já, e eles fizeram um contrato de trabalho tirado da internet. Tirado da internet. Imagina só um contrato de trabalho tirado da internet. Então, conteúdo tem na internet aos montes, mas resultado não. Resultado não. E aí elas me disseram também que eles estão contratando PJ com notas sequenciais para a mesma empresa, com a subordinação, com a onerosidade, com todos os requisitos, a habitualidade, com todos os requisitos do vínculo. Tem alguma dúvida que isso vai gerar um passivo daqui a 1 ano, 2? Tem alguma dúvida disso? E o cara ganha bem, né? 5, 6, 7 mil. Tem alguma dúvida que depois a empresa não vai conseguir se defender se ele falar que trabalhava 12 horas por dia? Então não tem registro de ponto. Vai ter alguma dúvida que ele vai buscar um vínculo e vai pedir todas essas verbas com os reflexos, 13º, férias em dobro que não foi pago. Tem alguma dúvida disso? Então você precisa, até para fazer isso, você precisa ter uma advocacia, um jurídico que vai te ensinar a fazer isso. Como assim, Michel? Tem os segredos. Pode ser a terceirização, pode ser a cooperativa. Esses tempos eu fiz esses tempos não. Agora, até publiquei nos stories, eu estava fazendo um parecer sobre cooperativa. Algumas empresas estão se movimentando para esse lado. Cooperativa. E eu fui buscar na jurisprudência, porque não, gente, é outra coisa. Por que precisa do conhecimento? Porque não basta tu dar um parecer para o cliente e não procurar ver como é que está sendo as decisões no judiciário. Você tem que buscar a decisão judiciária para ver como é que está. E eu vi aqui que no TRT4, sendo bem feita a associação separada da empresa, nada a ver com a empresa, tu consegue ter os prestadores de serviços através de uma cooperativa, dos cooperativados. Eu falei associação, né? Não, cooperativado. Então, eu fui buscar, fiz o parecer, falei do risco, conversamos e temos uma reunião marcada para definir isso. Por quê? Porque existem alguns cargos específicos, né, que ele pretende fazer dessa forma. Então, até para tu iniciar uma empresa, o cara diz, não, eu estou iniciando uma empresa, eu não preciso de advocacia agora. Cara, é um momento que tu mais precisa, porque tu já começa verde. Então, tu já deixa o negócio direito desde o início. Tu já faz um mecanismo da advocacia preventiva trabalhista desde o início, ou advocacia preventiva tributária desde o início. Qual é o tributo ali, qual é a classificação da empresa? É simples? É presumido? É lucro real? Qual é o melhor enquadro? As pessoas saem abrindo empresa que nem louco. Elas saem, junta comercial, contador e deu. Não é assim. Não é assim. Depois na frente dá problema com o sócio, que esse sócio não era para ter esse percentual, ele não está trabalhando tudo que ele tinha que trabalhar, porque ele acha que, né? E aí é relativo. Então você precisa estar atento às oportunidades. Nós estamos num momento agora, e já está faltando, deixa eu ver aqui, 7 minutos. Isso, falta 7 minutos. A gente está num momento agora de mudança, tá? De mudança. Exatamente, é o Thomas aí. O Thomas é um grande parceiro nosso, Thomas Beck, que é um parceiro tributário. Tá aqui o cara, começa errado, termina errado. É isso aí, doutor. É isso aí. E eu não esqueci aí do café no escritório novo, hein? Que ficou, por sinal, ficou muito bonito. Parabéns. Tá? Então assim, ó, começa errado, termina errado. Começa errado, não precisa terminar errado. Começa errado já no meio da errado. Vou até acrescentar na tua frase aí, ô Thomas. Começa errado, o meio já está errado, o final então é trágico. Eu sei porque eu atendo empresas em recuperação judicial. E sabe qual é o maior problema das empresas em recuperação judicial? Trabalhista e tributo. Trabalhista e tributo. Por quê? Porque o fornecedor ele negocia.
O fornecedor, ele parcela, mas o que detona uma empresa, e esse é o termo, é o passivo trabalhista e o tributário, e o fiscal. Então, por que não organizar antes? Por que não fazer uma prevenção? Por que não medir os riscos? Por que não consultar um advogado para saber se tu pode contratar uma PJ ou não, um MEI? Não, jamais. Por que não? Porque ainda o brasileiro, o empresário, tem essa cultura de que não precisa do advogado, só vai precisar depois. E aí depois pode ser tarde. Tarde demais. Então, pessoal, eu passei aqui 3 dicas. Vamos repetir aí. Estar disposto para honorários recorrentes, ganhar mensal. Estar disposto a trabalhar ativamente, ter o conhecimento de uma matéria, né? Vontade de vencer e não desanimar no primeiro não e quebrar as objeções do cliente. Você precisa vender. Depois, captação de cliente. Vender, vender, vender e vender. E às vezes o cliente nem sabe que precisa do seu produto. Ele nem sabe que precisa do seu produto. Ele nem sabe que precisa do seu trabalho. E aí quando vem ele descobre aquilo é a salvação dele. Ele diz, não, agora eu me sinto seguro de dar o passo. Tá? O cliente, às vezes eu conto, eu nem preciso falar muito. Eu só falo 2, 3 cases que eu fiz. Tá, e quanto é que custa isso? Então, eu não posso gastar nisso. Não é gasto, é investimento. Fechei um contrato com um parceiro, olha só. Fechei um contrato com um cara essa semana, muito gente fina, Distância Velha. E ele é um fornecedor para o outro negócio que eu tenho. A gente já comprou coisas dele para o outro negócio que eu tenho lá na região. E ele agora me chamou para ser advogado da empresa dele. Olha só que legal, porque ele também fornece para outro colega desse ramo que eu tenho lá, e o cara é meu cliente e indicou, vai que o cara é fera. Então, quer dizer, olha essa troca. Eu sou fornecedor, ele é meu fornecedor lá num determinado equipamento, e agora eu presto serviço para ele na advocacia preventiva. Por quê? Porque ele quer endireitar a empresa dele tem 2 anos, tem alguns passivos, tem alguns probleminhas, tem algumas dificuldades. Nós vamos fazer. Já chegou hoje toda a documentação, né? Já chegou hoje toda... chegou toda já o PPRA dele, PCMSO, chegou todos os contratos de trabalho. O que nós vamos fazer agora? Um estudo, analisar, ver o que precisa mudar, ver o que precisa... E aí eu sempre digo para eles assim, ó, bota um marco aí, meu irmão. Marco, tá? Esse é o marco. Daqui para frente, tu não vai ter mais passivo, ou talvez a gente vai reduzir tua folha de pagamento. Agora para trás não tem que resolver. Se tu tiver, nós vamos ter que resolver. E qual é a resolução que eu dou para eles? Quando é os mais antigos, vamos fazer um acordo na Justiça do Trabalho. É isso mesmo que eu faço. Está na lei, é permitido, vamos fazer um acordo de trabalho, faz a rescisão do cara, quiser parcelar a rescisão, parcela, e vamos tentar a quitação do contrato de trabalho para trás. Entendeu? Tem muitos juízes que não estão dando a quitação, mas a rescisão estão fazendo. Eu fiz isso, fiz na minha própria empresa, que eu tenho. Então, assim, não há desculpa para a gente oferecer o trabalho. Não há desculpa, a desculpa está dentro de ti, não há desculpa para a gente chegar dando no meio, tá? Então, captação de cliente, vamos embora. Pessoas não procuram conteúdo, elas procuram resultados, então não presta atenção, não é na roupa, é no resultado, tá? E eu anotei um bônus aqui, tá? Que eu sempre escuto aqui e quero dar para vocês hoje. Eu sempre escuto a seguinte frase, estou travado, Michel, eu tenho vergonha, eu não sei o que fazer. E aí eu digo o seguinte, cara, vá por novos caminhos, conheça novas pessoas, tenha novas ideias, faça novas coisas, crie outras coisas diferentes que tu vem fazendo e consequentemente tu vai ter novos resultados. Tu tem que modelar aquele que está fazendo. Não tem problema, vem comigo, vamos lá, estamos juntos. Modela por aí, manda direct, eu já falei isso e nós estamos juntos. Tá certo? Desculpa a minha empolgação aqui, hoje eu nem tomei minha água, mas eu quero agradecer de antemão aí, tá faltando 1 minuto e 45. Quero agradecer a todo mundo aí que participou aqui, todo mundo ali, o Furlaneto, a Jéssica, a Thomas, todo mundo aí, o Henrique que entrou aí, tá? A Fábio. Muito obrigado pela participação de todos aí na live. Foi uma live, o Flávio Paim, tá? Então, obrigado mesmo aí, o meu parceiro Leandro Fagundes, que hoje foi um almoço de grandes negócios, de grandes ideias. Valeu, Leandrão. Deve estar assistindo o Colorado dele. Max Teleschi, você é uma fera. Te espero no dia 27. Nós temos uma live com essa fera aqui, ó. O Rafa, meu irmão, baita assunto. Isso aí, Rafa. Esse cara é um cara que também faz preventivo trabalhista. É do Yamashita, Rafael Yamashita, foi meu colega da faculdade. Baita escritório, baita trabalho que ele faz também, tá? Tá aí. Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiro, tá? Eu tenho amigos, parceiros, e nada impede que eu vá ligar. Uma vez o Rafael já me ligou, a gente já conversou, entendeu? Nada impede que a gente faça parceria. Furlaneto também, a gente tem que conversar aí sobre esse produto que tu tem. É um baita cara que trabalha aí com o direito, se eu não me engano é o direito agrário, o direito rural, e nós estamos juntos sempre aí, tá bom? Quero agradecer de coração. E até a próxima live. E você é um vencedor. Não desista do seu sucesso e da sua prosperidade.
tá bom? Tamo junto. Até a próxima.